na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição aproveita, número 71. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Registrado por 1 João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expressão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos-nos para proteger, eduquemos-nos para servir. Com o ato de fazer ou dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do ministério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, das tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros, a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Depois desse recadinho de Emmanuel para todos nós, que possamos elevar os nossos pensamentos, buscando sintonizar com a espiritualidade presente na casa, nos colocando dentro desta vida, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita nos concedida em mais um dia de aprendizado. Jesus, ajuda-nos, Senhor, no alargamento das nossas percepções, para que possamos compreender, entender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, para o nosso crescimento íntimo e espiritual. Obrigada, irmãos, pela companhia deste momento, que possamos, juntos e unidos, na paz do Cristo, continuar nesta manhã a compreender os estudos, ensinamentos e a palavra
assim, Conselho Medina, acho que todo mundo conhece, né? Aqui já, a moça dos carros, trabalhadora do SERG, e aqui está, Do Centro Espírita Seara Fraterno. Ah, sim, do Centro Espírita Seara Fraterno, e quase do São Francisco de Assis. É o centro do coração. É, o Centro do Coração. Exato. Então, bom dia para todos. Bom dia. Esperamos que hoje estejam todos bem. Né? Eu estou bem. Né? Me desculpar pelo mês passado, mas eu não estava bem de saúde. Apaguei. Mas já estou bem melhorzinha. Então a Nelinha veio falar comigo, eu falei, eu faço, sumiu tudo. Clique. Aí do. Tem que voltar tudo. Tá na última parte. Lá em No cima. último slide. Cidinha, lá em cima. Tem que pegar e levar lá para Tá, o onde primeiro é que eu slide. vou aqui, gente? Quem vem aqui, Gabriel? Ajuda, Tem Gabriel. guardas universitários ajudando aqui, brincadeira. Gente, eu sei fazer. Mas é que tira daqui para lá, daqui para lá. Já não é mais comigo. Pega a barra. É só pegar lá. Pega a barra. Ah, Isso. Isso. É bom ter amigos que sabem. É, Gabriel voltou. Gabriel e a Lê voltaram. Voltaram na hora certa. Ah, voltaram. Estavam em São Paulo e agora voltaram. Fica presente. Para deixar ela. Ó, agora Só tá uma aqui. dedicação. a Bíblia, eu não semanei, mas. Achou. Então hoje nós vamos falar, né, de Francisco. Eu já falei tanto aqui de Francisco. Você vai passar por ele? Vamos ver se eu consigo. Eu já falei tanto aqui de Francisco, eu falei, gente, tem que botar um outro nome. Aí quando até a Rosa foi ver para mim, é qual? É o Sol de Assis? Eu falei, não, esse foi do passado. A gente falou. Aí eu botei o irmão Sol, né? Já que ele chamava todos, né, de irmãos. Então, aí eu tenho que passar para cá. Isso é só para. Ah, Só achou assim. então ali, uma breve, né, mensagem que nasceu no dia 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, na Itália, com o nome de Giovanni di Pietro Bernardoni, era filho do comerciante italiano Pietro de Bernardoni, de Morricone, de Pica Orlemont, que tinha as origens francesas. E o pai dele amava a França, tanto que quando ele nasceu, o pai estava em negócios na França, porque era um comerciante de tecidos, e a mãe, a dona Pica, era muito devota a Maria de Nazaré, e por Maria ter tido como, assim, o outro filho do coração, que foi João, o evangelista, ela colocou o nome da criança de Giovanni. Porque é muito interessante do nascimento de Francisco, é que ela passou o dia todo em trabalho de parto e a criança não nasceu. Vieram os médicos, vieram as parteiras e nada da criança nasceu. Com todos os recursos que eles tinham, porque ele pertencia à alta burguesia, à rica burguesia de Assis, a criança não conseguia nascer. Até que, de repente, passa um mendigo na porta da casa, bate a porta e uma das servas vai, né, atender, quando ele diz o seguinte: diga para a senhora que a criança só irá nascer se ela for para a estrebaria. Que negócio é esse? Uma pessoa passando dizendo isso, e ela imediatamente, por ser devota a Maria, pelo nascimento de Jesus ter se dado numa estrebaria, ela aceita
essa recomendação e vai até a estrebaria. As casas ricas tinham, né, seus animais, e lá, nas mesmas condições de Maria, Francisco vem ao mundo. Então, quando o pai chega, quando ele retorna, né, da criança já nascida, ele muda o nome para Francisco, que quer dizer pequeno francês, já que a mãe, né, de origens francesas. Então, ele participava das atividades comuns, né, das pessoas da sua idade. Ele era conhecido como rei dos banquetes, dava muitas festas, era muito boêmio. Tinha um sonho de se tornar um cavalheiro. Então, em 1202, se avistou que havia disputas entre as cidades, não? A guerra de Assis contra Ferúcia. Ele foi capturado, passou quase um ano preso, ficou doente, aí teve que ser dado, seu pai teve que dar, né, um resgate para que ele voltasse. Ainda muito jovem, ao adentrar no templo católico em Minas, teve uma visão de Jesus que lhe disse: Francisco, restaura minha casa decadente. Tomando o sentido literal das palavras, ele iniciou um trabalho de reforma da pequena igreja, Igreja de São Damião, não assimilando no momento a transcendental mensagem do Cristo, a qual se referia ao estado lamentável em que se encontrava o cristianismo, né? A minha casa. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Mas ele começou a construção física da pequena igreja. E aí, ele viveu essa conversão brusca, né? De um lado, de repente, com toda aquela abundância, com toda aquela riqueza que ele tinha, os privilégios, ele passou na sua juventude, né? Ele passa por uma completa vida religiosa, de pobreza. Ele deixou de lado as regalias de sua condição, família, ele foi viver em cabanas, mas ele era uma pessoa que continuava com uma alegria contagiante. E essa vontade de viver contagiava. E várias pessoas, vários amigos dele, inclusive, daquelas festas e tudo, começaram a segui-lo, onde mais tarde se criou a Ordem dos Frades Menores, que é conhecida hoje, né, como os franciscanos. Denominado, e o Borrello, né, o pobrezinho, é biografado como um homem simples e humilde, buscando Cristo como modelo. Exemplificou os princípios cristãos ao longo de sua vida, preocupado com seu semelhante e afastado da vaidade e do orgulho. Ele usava posses, o que justifica o fato de que os exonerou as ordens eclesiásticas e promoções sacras, nunca se tornando sacerdote. Ele sempre foi um frade, chamado frade menor. Então, juntamente lá com seus filhos, né, que os seguidores chamavam de Pai Francisco, ele renovou a vivência do catolicismo da época, conservando o hábito de viajar a pé pelas localidades, pregando e vivendo completamente das doações que recebia. Para Francisco, o Evangelho deveria ser seguido à risca, com todo o rigor, imitando a vida de Jesus. Ele enalteceu o dom da caridade, pregando o amor à criação de Deus, à natureza, aos animais e, sobretudo, ao ser humano, valorizando especialmente os mais pobres. Chamava todas as criaturas de irmãos e se considerava a menor delas. Então, para ele, todos eram importantes. Por isso, ali na figura central, então, as laterais é ele, né? Pelas viagens, indo fazer a caridade, e havia todos os animais que ele tratava como iguais, como irmãos. A famosa história do lobo de Gúbio, onde esse lobo vivia atemorizando essa cidade por ser um lobo que foi afastado da alcateia por já estar velho, sem condições de caçar. Ele ficava ali, perto da estrada,
e pegava os rebanhos que passavam, até os velhos, crianças que eram mais fracos e não queriam fugir dele. E ao saber disso, Francisco foi lá conversar com o lobo. Todo mundo, pai Francisco, não vai, ele vai me matar. Quando o lobo percebe, né, sente o cheiro de um ano, sai arreganhando os dentes para ele, Francisco mansamente começa a conversar com ele, irmão lobo. Por que você está fazendo isso? Porque eu entendo que você precisa se alimentar, mas você não precisa matar as criaturas. E começa a dizer, se eu fizer um pacto com você, um pacto com a cidade, se eles se frutificarem e alimentá-lo, você para de os perseguir, de trazer a morte, estende a mão para o lobo, e o lobo vem e coloca a pata em cima da mão de Francisco, selando esse acordo. Todos se apavoram e Francisco entra na cidade e o lobo segue. Aonde ele vai, o lobo está ao seu lado. Francisco pregava nas praças, nas ruas, não ia para as igrejas nem deixavam ele entrar. Então ele pregava na rua. E o lobo se deitava aos seus pés e ficava. Como sempre, criança é aquela coisinha fofa, né? Um bichinho, e começam a adotar aquele lobo como mascote da cidade. E mesmo depois da partida de Francisco, o lobo continua sendo o mascote da cidade de Bubi. Então a gente vê a força, a grandeza deste ser, aparentemente frágil, mas que tinha uma força muito grande. Então, algumas fontes mediúnicas fazem menção de um apóstolo João Evangelista, em pretérito da reencarnação, ter sido Francisco. O evangelista esteve presente em todos os acontecimentos importantes relacionados ao Mestre, inclusive no momento crucial da crucificação. A narrativa bíblica conta que na última ceia ficou assentado ao lado do Cristo, em posição privilegiada. Em seus últimos momentos na carne, Francisco pediu para lerem os textos evangélicos correspondentes à última ceia. Coincidências? Será? Aqui só a gente vê que Jesus está aqui, Francisco está aqui, mais jovem de todos ali, conversando com Pedro, não sei o que Pedro falando com ele, e ele estava ali, né? Aqui, todos eles. Gostei desse, que aí eu fiquei vendo quem é quem. A gente sabe mais ou menos. Hã? Verdade. Né? Aqui está Jesus no meio, não tem número. Essa estrela, bem aqui está Bartolomeu, Tiago menor, André, irmão de Pedro, né? O Judas, lá, Judas aqui, aí 4, Pedro, João, ao lado. Olha só, quem está ao lado de Jesus? De um lado está João, né? No outro está Tiago maior. que era quem? Irmão de João. Foi quem que Salomé pediu que um se sentasse à direita, o outro à esquerda? Então, eles cumpriram, eles sentaram. Na última ceia, assim, né? Tomé, Filipe, Mateus, Judas Tadeu, Simão e o Judas também. Iscariotes também. Então, eu gostei dessa porque eu quis saber quem é quem está sentado, em que posição eles estavam, né? Então, já que vamos falar um pouco de João. Hoje eu vou falar um pouco de João para a gente entender como a personalidade de Francisco, que tanto encantou, é o santo mais popular da Igreja Católica. Assim, se fosse fazer um concurso de santos, ele seria eleito por unanimidade. Todos têm um carinho muito grande por ele. Tanto que a oração de Francisco de Assis foi criada durante a Primeira Guerra Mundial. Uma oração que alguém escreveu numa dessas igrejinhas e ficaram, e ela foi publicada durante vários anos.
cada ano publicavam uma imagem de um santo atrás. Quando botaram de Francisco, ela ficou conhecida como a oração de Francisco. Aí conta-se, né, lá na espiritualidade, o pessoal fala, Francisco, não adiantou nada, colocaram os outros, descobriram que foi você a inspiração para aquela oração. Então, o João Evangelista, dentre todos os discípulos, era considerado, né, assim, que mais se dedicou ao mestre, era chamado de um apóstolo amado. Ele era bem moço quando ele assistia, juntamente com os seus familiares, alguns dos seus familiares, as bodas de Caná. Então, João, ele esteve presente praticamente em todos os grandes momentos do Cristo, de Jesus. Tanto que ele acompanhava Mateus, acompanhava João, acompanhava seu irmão Tiago, quando eles iam só com Cristo. Estava lá no Tabor, né? Esteve, cadê? Também você passa errado. Olha, gente. Eu vou na mão. Também não vai. Travou? Vai pelo ladinho aí, ó. Slide isso. Do lado. Mais um. Né? Tinha aquela possibilidade com Jesus. Aí lá em Boa Nova, fala, né? Fala assim de temperamento apaixonado, profundamente generoso. João e seu amigo, seu irmão Tiago, tinham cariosas e simples e ardentes e sinceras almas. Aquela passagem de Salomé, né, presenciou as curas fantásticas do Senhor, fez parte do Monte Tabor, na agonia do Getsemane, esteve no Jardim das Oliveiras, suas pregações mais profundas, presenciou a entrada triunfal, subiu no Calvário para se despedir, né, do seu receptor, e no topo mais dramático do mundo recebeu como nova mãe Maria, indicada pelo divino Messias, né? Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Aquela passagem de Salomé, mãe de João, que vai pedir para que seus filhos, né, sempre, ela vai levando João. Porque Salomé sabia que seu filho era predestinado a algo muito grande. Porque no momento do seu nascimento, no dia que ele nasceu, ela foi tomada por uma luz que a inundou toda, sendo presenciada por Zebedeu e pelos seus familiares que ali se encontravam. No momento em que a criança veio ao mundo, houve-se um clarão tão grande que até os pastores no campo viram essa luz. Houve-se um perfume, inundou toda aquela casa. Ouviu-se um coro cantando de músicas que ninguém sabia de onde era. Então Salomé falou, meu filho é especial. Meu filho está destinado a algo grande. Tanto que ele, muito novo ainda, começou a seguir João o Batista. Enquanto Tiago tinha que trabalhar com o pai na pesca, João seguia o outro João, o Batista. Ele e André, filho do irmão de Pedro, também o seguia. E foi considerado discípulo de João, o Batista, até que Jesus veio para ser batizado. E depois do batismo, João Batista chama João e André e fala agora, sigam, porque ele é o Messias. E assim, eles deixam
Então foram os primeiros, verdadeiros primeiros apóstolos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, foi João, com seus 14 anos, por aí, 13, 14 anos, muito novo, mas seguiu. E ficou. E aquilo, quando Jesus falou, né, eles vão poder beber do meu cálice. E eles disseram, né, porque aí a sua mãe puxou outro filho também, né? Tu levar um, vai levar o outro. Eles falaram, sim, beberemos. E aí Jesus fala, certo que bebereis. Mas quanto a sentar-se um à minha direita e o outro à minha esquerda, isso só o Pai. E, curiosamente, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, foi o primeiro a morrer, e João foi o último. Não, olha, e tentaram matar João de várias maneiras. Ele várias vezes diz que chegou às portas, né? Chegou a ouvir conselhos do outro lado, mas voltava. Então foi aquele que viveu quase um século entre os homens. Foi perseguido por Domiciano, já antigo, já mais velho, né? Foi enviado para Roma, sendo depois exilado na ilha de Patmos, onde teve ocasião de escrever o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito não quando ele estava prisioneiro, mas conta depois. No exílio, aprender uma ciência mais profunda, a interpretação da linguagem dos outros reinos. Que reinos são esses? O que acontecia? A ilha de Patmos era uma ilha árida, estéril, né? Cercada de água, de mar, e ali não havia nada. Eram sempre denominados 2 soldados romanos para o vigiar. E João, pela sua mediunidade, né? Incrível, ele conversava com os outros, porque todos os apóstolos já tinham desencarnado. Então ele conversa, mas eles iam visitá-lo. Então ele conversava com eles e tudo. E quando ninguém vinha, quando ele não percebia a presença de ninguém, ele olhava para o céu, aí via um pássaro e começava a falar para aquele pássaro. Aí de repente tinha uma árvore. Eu vou conversar com essa árvore. E a árvore começava a balançar seus galhos. Uma vez ele foi todo a chorar suas flores em cima dele. Ele ia para a beira do mar e ali começava a falar e cardumes de peixes se chegavam próximo. Os guardas ficaram apavorados, que não sabiam o que era aquilo. Que as pedras começavam a brilhar quando ele falava com elas. E o que acontecia? Os soldados se convertiam ao cristianismo. Então viviam trocando. Os guardas, porque eles iam embora, eles iam pregar, né, a palavra que João nos ensinou, e assim por afora. E aí, certa vez, um deles falou assim: que culpa temos nós por estarmos aqui presos com o Senhor? Nós não fizemos nada, poderíamos estar em Roma com os nossos familiares, tomando vinho, né? Comendo das coisas boas, e aqui estamos nesse lugar que não dá nada. A água aqui é salobre, eu não consigo beber. Aí João faz uma prece, Jesus, e os guardas começam a ficar apavorados, que ele começa a se transfigurar, ficar todo iluminado. E vinha do alto uma outra luz, porque Jesus colocou o dedo assim, a cabeça de João, iluminando, e ele foi afundando na terra, chegando até quase a sua cintura, e dali brotou uma mina de água pura, que alimentava, não só descedentava, mas também alimentava. Com isso, os guardas ficavam assim, maravilhados e apavorados.
quem era esse homem. Veio uma ordem para que ele fosse morto. Então, ele deveria ser colocado uma tina de azeite fervendo e ficar ali por 3 dias. Impossível alguém resistir. Quando foram falar para ele chorando. E ele falou, não, cumpram a ordem. Fez a sua prece, subiu naquela tina fervendo, entrou e foi tampado. 3 dias depois, quando destampam, eis que surge João, devia estar super hidratado, azeite. Já não devia estar mais fervendo, então estava assim. Saiu ele ileso, sem uma queimadura. Aí não teve jeito. Nenhum daqueles guardas ousavam fazer nada contra ele. E aí vem a ordem de Roma, já que não conseguiram matar ali, porque os próprios guardas acabavam protegendo, resolveram então, vai ser solto. Mas vai ser solto como? Ele vai ser solto quando ele chegar na estrada. Vai vir uma patrulha que tinha vindo com a ordem de exterminar aquele homem. Que estava fazendo uma baixa muito grande no exército romano. Porque essa patrulha não o conhecia. Então iriam seguir as ordens. O que os soldados, sabendo disso, fazem? Falam assim, eles vão me soltar. A ordem veio para soltar. Mas antes, deixe-nos fazer uma coisa com o Senhor. Que ali era chamado de pai, né? Mas João, deixa-nos fazer alguma coisa para o Senhor, mas João. Sim. Então eles vão, raspam-lhe os cabelos, a barba, pegam uma roupa de um velho soldado que tinha o nome de Francisco. Vestem essa roupa nele e falam, adote o nome dele. E ele sai com o nome de Francisco. E volta para Éfeso, onde ele viveu tanto tempo com Maria. E ele era culto, falava vários idiomas, entendia os dialetos. Então, em Éfeso, ele passa a ser preceptor de filhos de comerciantes. Não mais prega o evangelho. Porque ninguém podia saber que ele era João. Agora ele era Francisco, um velho romano. Conhecia, com João ele viajou, né, muitos locais, então ele conhecia a geografia e ele era muito admirado. E num desses comerciantes riquíssimos, veio o filho mais velho dele, que estava em Roma, aprendendo, né, negócio. O rapaz chegou até Éfeso, muito doente, era o filho mais velho desse comerciante, chamado Pátimos. Pátimos estava com a lepra. Todos os médicos de Roma, que vinham de vários locais, não conseguiram salvar. Até que Francisco, né, pai Francisco, é chamado até a casa, porque ele era um dos preceptores dos irmãos de Pátimos. E ele olha aquele jovem deitado na cama, já com o corpo, com as marcas, né, das ulcerações, e ele sente algo no rapaz. E ele está sozinho no quarto com ele quando ele ouve a voz de Jesus, o seu amado mestre, que diz assim: falarei aos homens através dele. E ali João entende que tem que curar o jovem. E lembrando das várias curas de Jesus, principalmente daquele leproso que ele chegou e falou assim: se o Senhor quiser, serei limpo. E Jesus disse: quero, seja. E João impõe as mãos no jovem
e começam a sair. E ele sente que sobre as suas mãos está a mão de Jesus. E o jovem é curado. Grande alegria na casa. E aquele homem, rico comerciante, pergunta o que ele quer. Dará todas as riquezas. Ele fala, eu quero apenas que o rapaz me siga. E aí ele começa a contar a partes sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus. E o rapaz começa a caminhar com ele. Ninguém ainda sabia que ele era João. Com Patmos ele volta à ilha de Patmos e lá ele recebe o Apocalipse. Um trechinho, né, do Apocalipse, então, que desceu do céu, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, está lá no Apocalipse. O rapaz ouvia todas essas mensagens sendo ditadas para João. Então ele presenciou essa parte. E assim, de novo, deixa aqui um pouquinho. Quando João retorna, seus retornos já com seus 90 anos, tem um dia ele é tomado por uma vontade muito grande de ir à igreja de Éfeso. Entrou e começou a perceber que entre aquelas pessoas que lá estavam, ele começou a rever seus antigos companheiros que apareciam para ele. Pedro, André, seu irmão Tiago, Judas Tadeu, tantos começaram a lhe aparecer, Filipe, Bartolomeu. E pela primeira vez, desde que ele retornou como pai Francisco, ele chegou até ao púlpito e começou a falar sobre Jesus. E aquelas pessoas que estavam assistindo começaram a dizer, é João que retornou. E a notícia é corrida de boca em boca e a igreja enche lota. E ele ali fala durante horas, sem cansaço. Depois disso, exausto, é levado até a sua casa e lá, sempre sob os cuidados de Patmos, ele começa novamente a receber esses amigos que lhe chegam até que ele vê Maria adentrando, iluminando todo aquele ambiente. E por último, Jesus. Ele estende a mão e João sente um estalo forte na cabeça. Seu corpo fica e ele levanta, sem ajuda de ninguém. Ninguém precisou desligar seus laços, né? Ele mesmo fez isso e seguiu nesse cortejo para o plano espiritual. Então, aí, anos mais tarde, retorna Francisco de Assis. Se ele deixar. Ele vai Francisco, tá? Então, Francisco de Assis, tendo sido João, evangelista, foi dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens bem profundas, como a publicada na Revista Espírita de dezembro de 64, na sessão comemorativa da Sociedade de Paris, São Francisco, João, a Revista Espírita, doutor Porquê. O amor é a lei do Espiritismo. Ele
dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do mundo. O Espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai. A lei que afirmaram os mártires ébrios de esperança. A lei que discutiram os filósofos inquietos e que, enfim, os espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia revelação em seu seio, e a sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que percorrereis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético, que abala as vossas inteligências, como outrora as muralhas de Jericó. Então, na revista Espírita de Sírio, 1863, o apóstolo João enfatiza que chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim, ele procedeu quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis. Francisco de Assis, através da mediunidade de Chico Xavier, tem 2 Francisco para acabar com a gente, né? Deixou a seguinte mensagem em 17 de agosto de 1951 em Pedro Leopoldo. Aí eu vou pedir ajuda universitária para ler para mim. Vai, minha ledora? Ela precisa do microfone para se gravar? Não. Então, ela é a ledora do nosso grupo de estudos, tá? A gente lê os romances, né? Estamos lendo, terminando a série André Luiz, então a gente tanto sexo e destino como agora é a vida continua, a gente está numa, não é bem uma rádio novela, mas é gente, Glória Magatão. Sexo e destino, eu já li umas 5 vezes. Mas ela lendo os capítulos, eu amo. É uma rádio novela. Então, vou pedir uma leitura um pouco grande. Eu não quis cortar, porque eu achei que vale muito a pena. Vamos lá. O Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que dessedentaram a alma dos séculos. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rócio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas. Caminha. É necessário ascender. Indispensável o roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho. Sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido, em plena solidão,
num madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não tomes outra diretriz, senão a de sempre, descer auxiliando para subir com a exaltação do Senhor, dar tudo para receber com abundância, nada pedir, para que o nosso eu exclusivista, a fim de que nos possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal, ser a concórdia para a separação, ser luz para as sombras, fraternidade para a destruição, ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Ama sempre, e pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que jornadeamos relega a aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faltosos da humana grandeza, carente de humildade, e o vento frio da desilusão soprará de rijo sobre os castelos mortos da dominação que, desvairada, se exibe, sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto, e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode, com razão, aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refaze as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão e de nossos pensamentos. O trabalhador fiel
persevera na luta santificante até o fim. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança, avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente, o apostolado é tudo. A tarefa transcendente, o quadro de nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos. Procuremos servir. Cabe-nos apenas obedecer, até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória final. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Cada trecho dessa mensagem é muito importante. Eu vou dizer que foi a primeira vez que eu vi. E eu fiquei assim, extasiada. Gostei muito. É bom que cada vez que a gente vai estudar sobre Francisco, encontra coisas novas. E essa mensagem ele deu como Francisco para Francisco. E aí, Francisco de Assis, ele desencarnou em 3 de outubro de 1226 e em 1979 o Papa João Paulo II proclamou o santo patrono dos ecologistas, devido a tudo isso, né? Que ele trouxe dessa irmandade, que ele não se apenas à humanidade, apenas aos homens, mas a toda a natureza, a tudo isso. E vamos cantar? Hoje eu trouxe a letra, mas eu trouxe a música aqui também para ninguém ficar. O que você achou? Eu não vou botar aqui. Ai, não vai botar. Ah, tá. Pensei que você ia cantar pelo celular. Eu vou cantar pelo celular, mas aqui está a letra. Para todo mundo cantar também. Já é a oração, tá, gente? Já acabou.